A Reforma Protestante. A Reforma Protestante é reconhecida e celebrada pelo dia 31 de outubro de 1517, com as 95 teses de Martinho Lutero cravadas nas portas da grande igreja de Wittenberg. A Reforma é considerada a soma de uma série de transformações no mundo teológico, social, político e científico. Deus, quando quer realizar algo na Terra, Ele assim o faz através de homens que se disponibilizam, homens de coragem, homens de fé. Para falar de reforma, precisamos lembrar de um período pré-reforma, marcado por homens como John Wycliffe, responsável por traduzir a Bíblia até então a Vulgata Latina para o inglês, tornando mais compreensível os dogmas da fé cristã, diante de um sistema que se dizia cristão, mas que estendia seus tentáculos tenebrosos sobre a política e economia, bem como os diversos setores da sociedade daquela época. Wycliffe afirmava que havia um grande contraste entre o que a igreja era e o que deveria ser. Ele já entendia que a autoridade da igreja não vinha das pessoas, mas emanava das escrituras sagradas, e isso confrontava as autoridades religiosas e suas influências. Seus inúmeros escritos, bem como a sua obra, foi considerada herética anos à frente por concílios da própria Igreja Católica, mas ainda serviu para inspirar homens como John Hus e Jerônimo de Praga, que trabalharam duro em seu tempo para desmistificar e corrigir os erros da Igreja, bem como a sua influência. John Hus, por exemplo, foi executado na fogueira, mesmo ardendo em chamas, cantava o Cântico de Davi, que dizia: "Filho de Davi, tem misericórdia de mim." Jerônimo de Praga, de igual modo, também foi executado, por não se retratar diante da igreja, e foi queimado vivo na fogueira da Inquisição. Já com Martinho Lutero, monge agostiniano, foi um pouco diferente. Suas teses confrontaram e abalaram o sistema de seu tempo, mas com o desenvolvimento da imprensa, juntamente com os sentimentos de reivindicação dos senhores feudais que estavam sufocados pelos impostos e tributos à Igreja e ao Estado. Martinho Lutero levantou-se veementemente contra diversos dogmas do catolicismo romano, contestando sobretudo a doutrina de que o perdão de Deus poderia ser adquirido pelo comércio das indulgências. Naquela época, a Igreja não era apenas a Igreja. A Igreja era um sistema de enorme e direta influência na política, na sociedade em geral e na economia. Portanto, confrontar esse sistema era, na verdade, confrontar o rumo das coisas em seu tempo. Lutero foi levado a um último encontro de julgamento de sua obra, onde falou na Dieta de Worms em resposta ao pedido de retratação em que o clero o pressionava diante do imperador, dos príncipes e senhores feudais. Assim disse Lutero: "A menos que vocês provem para mim, pela escritura e pela razão, que eu estou enganado, eu não posso e não me retratarei. Minha consciência é cativa à palavra de Deus. Ir contra a minha consciência não é correto nem seguro. Aqui permaneço eu. Não há nada mais que eu possa fazer. Que Deus me ajude. Amém." O grande legado da Reforma Protestante, no âmbito teológico, são o que chamamos de 5 solas. Primeiro, sola fide, que quer dizer somente pela fé. É um princípio bíblico da justificação dos homens diante de Deus. Esse se tornou um fundamento para desmistificar toda a cultura das indulgências, como diz as Escrituras. Sem fé é impossível agradar a Deus. É pela fé que Deus nos aceita. Segundo, sola Scriptura, que quer dizer somente as Escrituras. É um pilar legado pela Reforma Protestante, onde reconhecer as Escrituras como inspiradas por Deus, fazer dela o manual de fé e conduta dos cristãos, as colocando como autoridade máxima acima de homens e cargos eclesiásticos. Terceiro, solus Christus, que quer dizer somente Cristo. O fundamento da fé cristã é alicerçar a certeza da salvação na pessoa, bem como na obra realizada por Cristo através de sua morte e ressurreição, assim como está escrito, que há apenas um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo.
Quarto, sola gratia, é o ensinamento de que a salvação vem pela graça divina, sendo destinada ao pecador, mesmo sem este a ter merecido, assim como diz em Efésios, capítulos 2, versículos de 8 a 9. Pois pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé. Isto não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês, portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. Quinto, soli Deo gloria, que significa dizer somente a Deus a glória. É o ensinamento de que toda a glória é devida somente a Deus. Os reformadores acreditavam que os seres humanos, mesmo aqueles considerados santos, canonizados pela própria Igreja Católica Romana, incluindo os papas e toda a hierarquia eclesiástica, não eram dignos da glória. Mas se alguém deixasse um legado de vida louvável, a Deus seria dada a glória, por aqueles que partiam e por aqueles que eram referências ainda vivas. Deus é quem seria engrandecido, louvado e glorificado pela vida deles. Tal qual João e Pedro, que não aceitaram o crédito pela cura do paralítico no templo. A recusa de Pedro a Cornélio, ao prostrar-se a ele, ordenando fazê-lo somente a Deus, como Paulo e Barnabé, recusando receber sacrifícios e ofertas como deuses em Listra, após a cura de um paralítico. Estes homens acreditavam toda a obra realizada a um único Deus. Destronando o monopólio do conhecimento bíblico, a Reforma Protestante dinamizou, juntamente com a Revolução da Imprensa, uma fé inteligível e bíblica, impulsionando a Igreja também a abraçar os avanços científicos. Uma dentre inúmeras lições que podemos absorver desse período é que jamais nos aproximaremos de um cristianismo prático e saudável, nos afastando ou deturpando os ensinamentos bíblicos, e que devemos manter um senso crítico e contínuo de alinhar e reavaliar a conduta cristã pelos moldes das Escrituras Sagradas. Pense nisso e até a próxima.